A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Trilha Missionária aqui pela sua TV Boas Novas, que tem a missão de cooperar na divulgação da Palavra de Deus através dos meios de comunicação social, alcançando principalmente brasileiros, povos de fala portuguesa e demais povos do mundo. E o Trilha Missionária tem a missão de mostrar e registrar os trabalhos realizados por homens e mulheres nos rincões do maior estado do Brasil. E hoje você vai acompanhar um pouco mais desses trabalhos realizados no estado do Amazonas, tanto na capital Manaus quanto no interior. E para começar, eu convido você a viajar comigo até o município de Coari, onde o barco missionário realizou uma viagem e visitou mais de 6 comunidades. A Igreja Assembleia de Deus viveu uma viagem missionária inesquecível. Glória a Deus, estamos saindo de Coari para a nossa viagem missionária com destino ao Rio Copeá e posteriormente ao Rio Solimões. Cremos que será muita bênção de Deus nessa viagem. Estamos acompanhados de 2 grandes homens de Deus, o pastor Wellington de Brasília e o pastor Márcio de Manaus. E vamos iniciar hoje à noite na Vila Fernandes com um abençoado culto para a glória do nome do Senhor. A caravana foi liderada pelo nosso pastor presidente, Queiroz Bessa, e contou com a presença dos pastores Márcio Souza de Manaus e Wellington Alves de Brasília. Eu vou pregar aqui, irmãos, porque eu estou pregando aqui não é para o povo do Amazonas, eu estou pregando para a igreja dele, Durante 5 dias de jornada, a equipe visitou 6 campos missionários: Vila Fernandes, Vila Canaã, Nova Jerusalém, Betel, Lago do Ipixuna e Betânia. Em cada lugar, a caravana missionária foi recebida com carinho, fé e sede de Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor, para mim é uma alegria estar aqui nesta noite testemunhando o poder de Deus, do que Deus fez hoje aqui nesse campo, Canaã, a presença do nosso pastor, a comitiva, o pastor Márcio, toda essa comitiva que foi uma bênção culto hoje. Para mim é uma alegria estar aqui e ter participado deste culto tão abençoado. Que Deus continue abençoando o pastor Queiroz, em nome de Jesus, e todos aqueles que vieram nesta noite. Foi uma bênção e eu agradeço em nome de Jesus. Os cultos foram marcados por adoração sincera, lágrimas, comunhão e renovo espiritual. Para nós é uma felicidade muito grande, nesta data, deste dia, desta noite, receber o nosso pastor presidente, pastor Queiroz, juntamente com toda a sua comitiva, o pastor Wellington, o pastor Márcio, toda a sua equipe. Foi uma alegria muito grande. O que Deus fez nesta noite aqui foi algo inexplicável, extraordinário. Nós estamos muito felizes, muito alegres e oramos ao Senhor para que Deus continue abençoando nosso pastor presidente com saúde, com essa unção, com esse vigor, para continuar fazendo essa grande obra nesse município, porque não é qualquer município que tem esse trabalho, mas nós somos privilegiados por Deus, abençoados por ter um pastor missionário comprometido com o reino de Deus e com a obra do Senhor. Deus abençoe nosso pastor, Deus abençoe a sua comitiva, em nome de Jesus. Foram momentos de consolo, restauração e fortalecimento. Cada palavra ministrada, cada oração feita, tudo foi um lembrete do quanto a obra missionária é viva, urgente e preciosa. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o pastor Queiroz e toda a sua comitiva, os missionários que vieram, pregar o evangelho aqui, trazer essa palavra de unção, trazer esse culto do milagre, muitos milagres que aconteceram nesta noite, e eu quero agradecer a Deus por tão grande bênção que Deus nos deu nesta noite. Agradecer toda a comitiva do pastor que nos abençoou com as suas presenças, e assim nós ficamos gratos por tudo, em nome de Jesus. Ao final da viagem, uma certeza ficou em nossos corações. Vale a pena investir no reino, vale a pena amar, servir e ir. Queridos, paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui, pastor Wellington Alves de Brasília. Quero aqui glorificar a Deus, estamos no final da viagem missionária. Eu quero aqui agradecer ao pastor Queiroz, toda a igreja em Coari, sede, todo o campo, que durante esses dias nos recebeu, nos tratou com muito carinho, muita atenção. Finalizamos hoje o último culto da viagem, vimos Deus operar com milagres, sinais e maravilhas. Que Deus continue abençoando ao pastor Queiroz, ao campo em Coari, como toda a Amazonas, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um abraço. Glória a Deus. Concluímos a nossa viagem missionária de 5 dias de bênção, quando nós começamos ali na Vila Fernandes, no Rio Copeá, seguido de Vila Canaã, Nova Galileia,
De Nova Galileia fomos para Betel, de Betel fomos para o Lago de Pixuna e hoje aqui em Betânia encerramos um culto muito abençoado sobre as bênçãos de Deus, onde Deus fez presente. Louvado seja Deus pela nossa viagem missionária tão abençoada. Concluímos ela agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Assembleia de Deus, abençoando Coari desde 1965. Que lindo trabalho da nossa igreja no município de Coari. Um grande abraço ao pastor Queiroz e toda a igreja local. Agora a gente vem um pouco mais para perto da capital, vamos até a região metropolitana, na cidade de Itacoatiara, onde a igreja celebrou 94 anos de existência. Grande abraço ao pastor Francisco Mendonça e à pastora Ivaneide. Quem esteve por lá também foi o nosso presidente, pastor Jonatas Câmara, e você vai conferir com a gente como foi. Chegamos à cidade de Itacoatiara para os festejos de 94 anos da IADAN. Durante 3 dias, o povo de Deus comemorou com brados de júbilos pelos seus grandes feitos nessas 4 décadas e meias de evangelismo no município, por meio de louvores, danças e testemunhos de obreiros que fazem parte dessa história. Para o casal de pastores Francisco e Ivaneide Mendonça, coordenadores da igreja na localidade, é motivo de gratidão. E a partir de agora, os irmãos itacoatiarenses já começam a contagem regressiva para o centenário. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é fato, Deus tem nos ajudado até aqui. Agora, nós vamos para os 100 anos. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 anos. E queremos chegar lá, avivados pelo poder do Senhor nosso Deus. Nossa felicidade é grande, porque também tivemos aqui o nosso pastor presidente, o nosso pastor Jonatas Câmara, uma palavra tremenda que animou a igreja, e aí está preparada a nossa jornada para os 100 anos. A casa estava cheia e fora necessário montar uma estrutura externa para os irmãos assistirem ao culto de celebração, que recebeu pastores de cidades vizinhas e ainda de representantes do Poder Executivo Municipal. Eu quero aqui, hoje eu estive aqui também como amigo do prefeito Marabarim, que é um grande amigo da nossa igreja. Trouxe aqui um grande abraço ao pastor Jonatas Câmara, ao pastor Mendonça, toda a família, assim como o nosso presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, também que nos incumbiu dessa missão de trazer um forte abraço de toda a Câmara Municipal de Itacoatiara, de todos os vereadores, da qual faço parte, reconhecendo a importância da Assembleia de Deus de Itacoatiara, desses 94 anos de trabalho na vida espiritual, na vida social da igreja. O presidente da IADAN e CEADAN, pastor Jonatas Câmara, preletor oficial da festa de abertura, acompanhado de uma comitiva de pastores da capital manauara, expressou alegria em estar participando dos 94 anos da Noiva de Cristo na região. Então, muito obrigado a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, a essa igreja maravilhosa, a nossa IADAN Itacoatiara, o pastor Mendonça, a pastora Ivaneide, e a todos os pastores das comunidades que aqui estiveram para nos acolher. São 94 anos de vitórias nessa igreja, uma igreja saudável, pujante, proativa, ativa, reativa, e que está ganhando a cidade para Jesus. E o tema que foi escolhido garante chegar ao centenário, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, pastor Mendonça, pastor Ivaneide, muito obrigado. Deus abençoe. Nós amamos vocês, o Amazonas ama vocês. Eu trago um abraço de todos os pastores do Amazonas. Obrigado. Obrigado a Boas Novas. E assim a gente parabeniza a IADAN em Itacoatiara pelos seus 94 anos de existência e desejamos um forte abraço aos pastores Francisco Mendonça e Ivaneide Mendonça. Agora a gente retorna à capital Manaus, vamos até a zona centro-oeste, onde a Casa de Oração 91, da área 225, no bairro da Paz, celebrou 36 anos de existência também. Confira como foi a festa. Uma noite de celebração, louvor, adoração e alegria diante do Senhor. Foi assim que a congregação da Paz 2, Casa de Oração 91 da IADAN, área 225, núcleo 26, no bairro da Paz,
zona centro-oeste de Manaus, iniciou o segundo dos 3 dias de comemoração do seu aniversário de 36 anos, com coragem, fé e ação. Com referência ao versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 4. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. A programação ainda apresentou uma peça teatral, e o coral de jovens e adolescentes entoou cânticos de exaltação ao Senhor. O ápice da festa foi o momento da pregação da palavra, ministrada pelo diretor-geral da Rede Boas Novas no Amazonas, pastor Tiago Câmara. Com certeza, pastor Jones, chegou a hora. O Pai, ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E essa igreja tem feito isso há 36 anos, adorado a Deus, louvado ao Senhor, marcado a história da Zona Oeste de Manaus, aqui do bairro da Paz 2, de todas as igrejas, aqui no pastoreio, do pastor Arnaldo, pastora Sônia, na área 225, aqui da nossa IADAN. Nós somos gratos a Deus, pastor Jones, por tudo que ele tem feito. Que renovo, que unção maravilhosa que eu precisava sentir nessa noite. O Senhor falou muito ao meu coração. Creio que também falou essa igreja de uma forma sobrenatural. São 36 anos de vitória, sendo sal e luz, transformando o bairro da Paz 2 com os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus te abençoe no nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor. Obrigado. Uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja animada que quer mais de Deus. Foi isso que encontramos aqui na Igreja da Paz e que alegria estarmos com os queridos pastores, com toda essa igreja que nos recebendo com tanto carinho, né, meu amor, com tanto amor, e nós somos gratos a Deus. Nós também fazemos parte dessa geração que deseja por mais do Senhor e ser um verdadeiro adorador. Os coordenadores da igreja aniversariante são os pastores Arnaldo Júnior Bento e Sônia da Silva. Sim, a presença da juventude, do Espírito Santo de Deus, e nós nos sentimos muito honrados com a presença dos nossos pastores, pastor Tiago, pastora Cimeia, e o Senhor fez obras maravilhosas no nosso meio. Eu estou muito feliz, muito honrada e muito feliz de saber que o Senhor, Ele cumpre as suas promessas, Ele está conosco. Ele é o nosso Deus, e nós estamos aqui para adorá-lo, dedicar nossa vida a Ele em todo o tempo. A Paz 2 está muito feliz, área 225, pelo que o Senhor fez essa noite. Com coragem, fé e ação, chegou a hora. Quero louvar a Deus pelas boas novas, quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Tiago, da pastora Cimeia, estiveram conosco ministrando a palavra do Senhor. Uma noite realmente gloriosa, onde o Senhor se manifestou. E nós estamos aqui, firmes e fortes, adorando ao Senhor para mais anos de conquistas e vitórias, juntos e unidos com o mesmo propósito de adorar ao Senhor. Ao final do culto, como fruto da palavra semeada que não retorna vazia, mas antes prosperará naquilo para a qual foi enviada, vidas se renderam aos pés do Senhor. Já estamos de volta com o seu programa Trilha Missionária aqui na tela da Boas Novas e também pelo nosso canal no YouTube. Você está acompanhando os trabalhos e as missões da nossa igreja e convenção realizados na capital Manaus e no interior do Amazonas. Também peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, @Trilha Missionária Boas Novas, ou no canal da nossa Boas Novas, @Boas Novas Amazonas. Também você pode baixar o nosso aplicativo e acompanhar a nossa programação na palma da sua mão, onde você estiver. O programa Trilha Missionária conta com o oferecimento da IEDAN, da CEADAN e da CADB e o apoio da Faculdade Boas Novas, DEMPADAN, VIMADAN, uma realização da Boas Novas. E confira agora como foi o culto comemorativo de 1 ano na comunidade Ariaúzinho, no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAN, celebrou na noite deste último sábado o primeiro aniversário do ponto de pregação Nova Aliança, localizado na comunidade Ariaúzinho, no município de Iranduba.
O culto festivo reuniu fiéis da comunidade local e contou com a presença de diversos pastores do Núcleo 5, entre eles o coordenador do núcleo, pastor Manuel Cardoso, e o responsável pelo ponto de pregação, Fernando Oliveira. A noite foi marcada por louvores, testemunhos, palavras de fé e esperança, evidenciando o crescimento espiritual e a consolidação da obra na região. Queremos glorificar a Deus pelo privilégio de fazer parte do primeiro ano do ponto de pregação Nova Aliança, onde Deus derramou a sua Shekinah. E graças a Deus, diante de uma chuva, algo que tinha tudo para dar errado, mas Deus coroou com um culto muito abençoado, com a unção de Deus e uma promessa de que logo, logo, esse ponto de pregação se tornará uma grande igreja para a honra e a glória do nome do Senhor. Portanto, quero parabenizar o pastor Fernando, a pastora Rai e todo o campo aqui do Arealzinho. Agradecer também a RBN, que tem sido uma parceira, que está conosco, fazendo a cobertura do nosso núcleo. Então, queremos agradecer o pastor Tiago, a pastora Simeia, o pastor Jonatas Câmara, a pastora Ana Lúcia Câmara e, sobretudo, o Israel, que sempre tem estado conosco. Deus abençoe, estamos juntos até a vitória. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, ao nosso pastor coordenador do nosso Núcleo 5, pastor Manuel Cardoso, que esteve aqui conosco, adorando, celebrando ao Senhor nosso primeiro aniversário do nosso ponto de pregação Nova Aliança. Esse lugar que Deus escolheu e santificou para que o nome dele seja glorificado aqui. Quero agradecer a todos que vieram, participaram com a gente, todas as equipes, cada pastor aqui trouxe a sua equipe, pastor Ananias, pastor Juvenal, pastor Ivo, pastor Cláudio e todos do núcleo, na pessoa do nosso coordenador, pastor Manuel Cardoso. E quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, que da sua sabedoria e da sua graça, nós estamos bebendo e recebendo a cada dia suas bênçãos. Receba o nosso abraço, a todos os nossos irmãos aqui receba o nosso abraço. Hoje, nessa alegria, nosso primeiro aniversário de muitos bênçãos e milagres que Deus vai fazer nesse lugar. Quero agradecer a todos e a equipe da Boas Novas que está aqui nos abençoando também com a sua presença, adorando e celebrando conosco. Que Deus nos abençoe. O ponto de pregação Nova Aliança foi inaugurado com o objetivo de expandir o trabalho missionário e levar a mensagem do Evangelho às comunidades ribeirinhas de difícil acesso. Um ano depois, já colhe frutos visíveis do trabalho evangelístico, com famílias alcançadas e novos convertidos. De Iranduba, a gente pega a estrada e vai um pouco mais adiante ao município de Manacapuru com o pastor Antônio Alves, onde a IEADAN local realizou o Impacto Manacapuru. Foi uma grande programação e uma linda festa, e você confere aqui na tela do Trilha Missionária. A IEADAN filial em Manacapuru, sob a coordenação dos pastores Antônio Alves e Alcimar dos Santos, realizou o Impacto Evangelístico 2025, com o tema Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 6, versículo 8. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem realizado na vida da Assembleia de Deus aqui em Manacapuru. É mais um trabalho realizado pela nossa igreja. 30 dias de jejum e oração, a igreja orando por 3 pessoas. E nesse período nós realizamos mais de 80 cruzadas evangelísticas e centenas de vidas se decidiram a Cristo. O evento ocorreu na Praça da Rodoviária e sacramentou o fechamento de um propósito de jejum, oração e evangelismo. O povo de Deus, reunido com os 21 núcleos eclesiásticos da igreja, ganhou vidas para Jesus. Mais de 3.000 pessoas estiveram presentes para celebrar ao Senhor as grandes conquistas em uma noite que contou com a presença de autoridades cristãs e públicas da cidade. Multidões de pessoas sendo abordadas, evangelizadas, multidões de pessoas que se entregaram a Cristo, se achegaram a Cristo e Ele se achega sempre a nós quando isto acontece, conforme é o tema do Impacto Evangelístico deste ano. O nosso Departamento Missionário Parlamentar sempre que pode contribui com movimentos como este, não apenas em Manacapuru, mas em todo o estado do Amazonas.
Foram 34 dias de muita oração e jejum e o resultado foi vidas salvas para o Senhor Jesus, e logo mais nós estaremos aí consolidando com um grande batismo nas águas que promete aí mais de 600 pessoas descendo as águas. Momentos de louvor e adoração com danças coreografadas e encenadas e ainda participação da cantora Neide Martins. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Alves, um homem visionário, esse impacto evangelístico, né? Cidade linda, cidade cheia, e assim, eu estou muito feliz. Eu vim com a expectativa lá em cima e vou saindo com ela mais ainda, porque o impacto é evangelístico. É o que nós precisamos agora, evangelização. Em seguida, o nosso presidente da IADAN e CEADAN, pastor Jonatas Câmara, esteve entregando a poderosa palavra de Deus. Agora há uma esperança para você. Jesus Cristo é esperança para o mundo perdido agora. Entrega a tua vida para Jesus onde você está nesta hora. Aleluia, receba na tua casa. Receba Jesus aí nesse hospital, aí nessa delegacia, aí nesse cárcere, nessa penitenciária, aí no porto, aí no caso do porto, na rodoviária, no aeroporto, chegando ou saindo de Manaus, aí nos municípios do Amazonas, onde você está, seja cheio da glória de Deus. E o resultado, dezenas de pessoas, predominantemente crianças, adolescentes e jovens, entregando a vida para Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Agradecemos ao deputado federal Silas Câmara pelo apoio, ao deputado estadual Dan Câmara pelo apoio também, ao prefeito da cidade, ao vereador presidente da Câmara Municipal, a todos que apoiaram esse evento. A Deus toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, mas o nosso reconhecimento também ao pastor Antônio Alves e ao pastor Alcimar. E a nossa boas novas. Um abraço ao pastor Tiago, que vieram eternizar esses momentos. Um abraço. Lindo impacto evangelístico em Manacapuru, que tem por objetivo resgatar vidas para o reino dos céus. Retornando à capital amazonense, vamos dar um pulo lá na Zona Leste, onde a IADAN Área 32 celebrou mais um aniversário da congregação de número 8, que é dirigida pelos pastores Marcos Lima e Maria Assunção, e tem como titulares os pastores Francinildo Vieira e Crislene Souza. Vamos unidos, continuar na batalha, de mãos dadas seguindo, pois Cristo não falha. Corações corajosos é o lema de cada irmão. A vitória foi sempre Deus nos entregou nas mãos. Viver em unidade significa viver as bênçãos de Deus. A unidade da igreja nos trouxe até aqui. A unidade nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Unidade, sal da terra e luz do mundo. Não são só palavras. A unidade significa ser único e não pode haver divisão. Assim é a igreja de Cristo. Somos uma igreja que vive em unidade. Vamos unidos, continuar na batalha. Foram com estas convicções que a Casa de Oração 361, Congregação 8 da IADAN Área 32, localizada no conjunto Itacolomi, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, celebrou o Jubileu de Hematita, ou Diamante Negro, que simboliza felicidade e coragem de um povo forte e vencedor. A festa, que foi realizada entre os dias 22, 23 e 24, teve como tema Vivendo em Unidade, como sal da terra e luz do mundo, baseado em Efésios capítulo 4. Com toda humildade e mansidão, com toda humildade, suportando uns aos outros em amor, procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade não é
acontece automaticamente. Ela requer esforço, compromisso e ação. Mas sabe qual é o objetivo principal da unidade? O principal objetivo dela é o propósito. Se houver propósito, haverá unidade. Os titulares da IEADAN Área 32 são os pastores Francinildo Vieira e Crislene Souza. Estamos aqui em um momento de muita alegria, paz, unidade, nos 28 anos da congregação de número 8, aqui da Área 32, no conjunto da Colomia. Deus tem derramado muitas bênçãos, muitos milagres. Foram 3 dias de festa com nossos jovens, com as crianças, missão com jovens, missão com crianças, adolescentes, homens e mulheres. Foi algo sobrenatural de Deus em nossas vidas. Sou muito grato a Deus pelo que Deus tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo neste lugar. E os dirigentes da Igreja Aniversariante são os pastores Marcos Lima e Maria Assunção, que estão há 5 anos à frente da Congregação 8. São 28 anos de vitória. Por aqui aconteceram muitos milagres, salvação, libertação, e somos gratos a Deus pela igreja, que o Senhor tem abençoado, pela liderança da igreja, que tem sido intenso na presença de Deus, trabalhando na obra do Senhor. E agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor Francinildo, pastora Crislene, nossos pastores de área, que tem confiado a nós. Estamos aqui nessa congregação, dirigindo essa congregação. Que Deus continue nos abençoando e prosperando essa igreja grandemente. E este foi mais um programa Trilha Missionária aqui pela nossa Boas Novas, onde você pôde acompanhar um pouco dos trabalhos, das missões realizadas na capital e também no interior do estado. Até o próximo Trilha Missionária.